Laura, que porra é essa? Que porra de playlist é essa? Ferramentas de escrita, o que isso significa? Então, no meu tempo de escrita e no meu tempo de leitura, eu acabei criando certos truques, certos macetes para tornar certas atividades mais fáceis, como, por exemplo, a atividade de você criar uma personagem feminina interessante e relevante para sua história. E essa eu conto realmente como conselhos, porque não é uma filosofia que você tem que seguir ou alguma sugestão que eu tô dando. Isso aí é uma ferramenta que vocês podem utilizar ou não. Então por isso que eu tô criando essa playlist nova, pra eu poder mostrar pra vocês alguns dos truques que eu criei. Mas primeiro, antes de assistir esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu postei antes, que é o vídeo sobre como escrever personagens femininas, que vai estar aqui ou aqui, eu não sei qual canto que vai estar, porque eu não sei se o meu celular espelha ou não. Mas se você já assistiu esse vídeo e agora você tá aqui querendo uma ferramenta fácil para você fazer personagens interessantes, então eu tô aqui pra te ajudar. Vocês provavelmente já conhecem testes como o teste de Bechdel. O teste de Bechdel é basicamente que você tem que ter duas personagens femininas com nomes na sua história e elas têm que conversar sobre alguma coisa que não seja um homem. E muita gente usa isso como critério para definir se o seu livro ele é realmente feminista, o que eu não acho que é justo. Primeira coisa é que você pode ter um filme com poucos personagens, isso é possível. A segunda coisa é que tem gente que usa isso para coisas que não são filmes. Se você tem um livro em primeira pessoa com um personagem masculino narrando, então você não vai ter duas personagens femininas que conversam sobre algo que não seja um homem se o homem tá perto, porque o cara tem que estar perto pra botar as coisas do livro, sabe? E a terceira coisa é que esse teste não foi necessariamente feito para você julgar trabalhos individualmente. Isso, na verdade, foi feito para mostrar uma tendência na mídia mundial. Não é pra você olhar para um filme e falar, nossa, esse filme é machista porque não tem duas personagens femininas com nomes que conversam sobre algo que não seja um homem. Isso aí é pra você ver, assim, todos os lançamentos blockbusters do ano passado e ver, tipo, nossa, nenhum desses filmes, eles seguem essa regra. Então, eu quis criar uma ferramenta que fosse uma ferramenta mais universal, que possa ser utilizada para vários tipos de mídia e que seja uma coisa fácil para ser utilizada. Mas antes de usar para vocês, eu vou falar para vocês os parâmetros que isso deve ser utilizado. A primeira coisa é que essa ferramenta não deve ser utilizada para criar um personagem feminino desde o início. Não é assim que se usa. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua história, que ela já está pronta, e você fala, eu vou pegar essa pergunta e eu vou aplicar as minhas personagens já escritas para ver se elas são tão relevantes e tão interessantes quanto eu acho que elas são. Você pode pegar o espírito da coisa e você usar para criar a sua história e criar seus personagens. Isso você pode fazer. E outro pedido que eu vou fazer para vocês, um pedido que eu peço do fundo do meu coração, é que vocês usem essa ferramenta de bom grado, sabe? Vocês não usem de má vontade. Vocês falam, eu vou fazer esse truque aqui pra eu obedecer a pergunta, mas eu realmente não quero. Entendam o espírito da pergunta e o que ela quer. Vocês não precisam usar essa ferramenta se vocês não quiserem. E outra coisa que eu gostaria de falar é que existem maneiras de você criar personagens femininas interessantes pra sua história sem utilizar essa pergunta. Mas essa pergunta é uma maneira de você garantir isso. É uma coisa que você vai garantir uma personagem interessante e relevante para sua história se você usar. Você não necessariamente precisa usar esse caminho, mas isso é uma coisa para você tornar essa vida mais fácil caso você queira utilizar ou não. A pergunta que você vai fazer é a seguinte: essa personagem, ela faz uma escolha que altera o enredo de forma relevante? Ok, vamos começar a definir umas coisas aqui. O que eu quero dizer com enredo? Enredo é a sequência de eventos que acontecem na história. Então, a escolha precisa alterar a maneira que as coisas acontecem na história. E por que tem que ser exatamente enredo? Porque não pode ser uma escolha que afeta, por exemplo, a caracterização de outros personagens. Porque essa pergunta, ela quer garantir uma coisa, que a sua personagem não possa ser ignorada. Afetar outras coisas como caracterização ou construção de mundo, isso é algo que pode ser ignorado. Pra começar, você não precisa saber a construção de mundo de várias histórias. Tem umas histórias aí, tipo Star Wars, que tem um puta lore, sabe? Tem uma wiki falando, nossa, que a força faz isso, faz aquilo. Tipo, você pode ignorar completamente se você quiser. E caracterização é algo que é muitas vezes muito duvidoso. Será que o personagem já tinha uma tendência pra ser assim ou ficou assim depois que a mulher fez a coisa? Acho que o maior exemplo que posso dar pra isso é o Han Solo, porque você viu o Star Wars original, e o personagem era assim, tipo, você aceitou, mas aí a Disney fez o Solo e ele tinha uma namoradinha e aparentemente essa namoradinha afetou
com a pessoa que ele é. Assim, se a Disney não tivesse lançado esse filme, você poderia ter seguido o resto da sua vida completamente ignorante que tinha uma mulher que fez uma decisão que afetou ele. Aliás, vocês provavelmente são ignorantes porque eu ouvi falar que esse filme não fez muito sucesso. Então, isso aí é algo que é fácil de ser ignorado. Mas se você tem uma mulher que afeta acontecimentos no seu livro, que realmente acontece, a sequência de eventos, então é mais difícil de ignorar, porque a sequência de eventos é basicamente sua história, cara. Transformar o enredo é a maneira mais fácil de você fazer a sua mulher não ser possível de ser ignorada. Então, por isso que a sua mulher tem que fazer uma decisão que afeta o enredo. Então, o que é esse asterisco que eu acabei de botar? Essa decisão, ela tem que ser algo que a mulher faz por pura vontade, baseada na personalidade no que ela quer. Então, o que isso significa? Isso significa que ela não pode ter sido comprada, chantageada, ameaçada, ela tem que ter tido a última palavra na decisão e ela tem que ter uma noção das consequências do que acontece. Então, eu espero que esteja bem claro que ela não pode estar sendo ameaçada, assim, ela tem que ser uma decisão dela, não pode estar possuída por alguma coisa e ter feito a decisão, ou não pode ter tido uma pessoa com uma arma na cabeça e ter falado, faz isso. Você não pode atribuir a responsabilidade a decisão dela para outra pessoa. Você não pode fazer que nem de lá PBC e falar, nossa, a Irene, ela fez essa parada, mas depois ela falou que o Moriarty ajudou ela. Isso não pode, isso tem que ter sido só ela, fez a decisão e fez as coisas que alterou o enredo. Quando eu falo que ela tem que ter a última palavra, o que eu quero dizer é que ela não pode fazer a decisão e esperar alguém aprovar ou não. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher ela queira fugir de um relacionamento abusivo. Aí essa mulher decide fazer o seguinte, eu quero matar o meu marido e eu vou fugir de casa. Então, mas eu só vou conseguir fazer isso quando o meu tio, ele liberar um quarto pra eu ficar lá. Isso não pode. O que você pode fazer é o tio falar, olha, eu tenho esse quarto aqui liberado pra você fugir e ficar lá, caso você queira fazer isso, e isso afetar a decisão dela querer matar o marido e fugir. Isso é algo que pode acontecer. Ela tem que ter a última palavra. Quando eu falo que ela tem que ter um conhecimento razoável das consequências da decisão dela, é que ela não pode fazer uma decisão completamente burra e dar tudo errado. Isso não pode acontecer. Ela tem que, assim, saber das consequências do que ela vai escolher e ela tem que aceitar essas consequências e falar, eu quero fazer isso. Então vamos falar de Frozen um pouquinho. Eu não sei porque que a galera considera a Elsa um personagem completamente feminista, porque tudo que ela faz só dá bosta, ela não escolhe absolutamente nada. Os pais dela falaram pra ela reprimir os poderes, e ela botar as luvas e se esconder, e foi isso que ela fez. Aí depois ela fugiu, porque a galera tava perseguindo ela, falando que iria matar ela, e ela falou, tá bom, beleza, vou ficar aqui. Aí depois chega uma pessoa e fala assim, nossa, só tava sendo posta, e ela fica toda triste, é capturada. E aí depois ela foge e ela quase morre. Ela não tem nenhum poder de decisão sobre as escolhas dela. Mas a Anna, ao contrário, ela fez uma decisão que alterou os eventos da história e que foi uma decisão dela, que foi decidir se sacrificar pela irmã. Isso foi uma decisão que ela fez, ela sabia que ela ia morrer, e aí ela foi e fez mesmo assim. Isso fala algo da personalidade dela, que é uma pessoa que se importa com a família, que se importa com os outros, e que está disposta a morrer pela irmã e pelas pessoas que ela gosta. E ela morreu? Não, ela reviveu por causa da parada, de amor pela família, papá. Mas ela tinha um conhecimento razoável do que ia acontecer. Ela realmente salvou a irmã e ela realmente morreu. Isso é uma coisa razoável. O que não é razoável foi a decisão dela de se casar com o Hans. Pode falar que isso foi uma decisão que ela fez, que mostra a personalidade dela. Só que ela não sabia o que estava acontecendo, ela estava sendo enganada. Então por isso que essa decisão ela não contaria para a pergunta. Esse é um ponto em que a boa vontade se aplica. Eu preciso que vocês realmente estejam dispostos a olhar para essa personagem e falar, ela sabe, assim, razoavelmente das consequências do que vai acontecer. Você, se você quiser, você pode trapacear nesse quesito, mas vocês podem também não trapacear e vocês fazerem isso de bom gosto, sabe? Então a pergunta fica o seguinte, essa mulher faz uma decisão que afeta o enredo da história? E por que eu botei esse asterisco aí? É porque quando eu falo que afeta, isso aí tem que ser algo que tem que ter duas coisas. A primeira coisa é que não pode ser algo que pode ser facilmente desfeito por outros protagonistas. Essa decisão vale. Isso aí pode causar um puta transtorno nos protagonistas, eles têm que fazer um puta contorno em volta, mas isso tem que ser algo que afeta a história e que eles não podem simplesmente desfazer. E outra coisa que também quero falar é que a decisão do seu personagem não pode ser algo que pode ser facilmente escrito para fora da história. Vamos supor que você tá assistindo Esquadrão Suicida, aí você vê a Arlequina, ela tá matando assim os caras, e aí você fala, nossa, a Arlequina matar esses caras é muito interessante, porque se eu não tivesse matado esses caras, eles provavelmente teriam matado o resto da equipe. E eu tô falando de caras do tipo, sabe,
filme de herói que tem um bando de monstrinhos que precisa matar, eu tô falando desse tipo de cara. Você pode simplesmente escrever eles pra fora do filme. Você pode falar, eles tinha menos pessoas ainda que não tava lá, isso não teria afetado nada. Mesma coisa com, sei lá, mano, uma bomba que eles botaram embaixo d'água e aí o cara que é um crocodilo falou, não, só eu que posso fazer isso, ele foi lá desativar a bomba. Você poderia não ter escrito essa bomba, não ter escrito o cara crocodilo, e isso não teria afetado em nada o filme. E esse também é outro ponto que você precisa ter boa vontade, cara. Você precisa olhar e falar, mano, essa decisão é realmente importante, eu poderia ter simplesmente escrito ela pra fora da história. Isso aí é uma decisão que você tem que tomar, você tem que olhar pro seu livro e falar, isso aí realmente não é uma decisão tão importante quanto eu achava que era. Era uma decisão que pode ser simplesmente ignorada e a minha personagem feminina pode ser ignorada. E no final é isso, gente. Essa aí é a pergunta. Eu não tô falando que vocês precisam necessariamente seguir essa pergunta pra vocês criarem uma personagem feminina interessante. Vocês não precisam, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E vocês podem achar que a pergunta ela é realmente restritiva e que tem asteriscos demais e que tem condições demais. Mas se vocês obedecerem essas condições, vocês podem fazer qualquer decisão que vocês quiserem. A sua personagem pode escolher fazer uma coisa muito escrota, ela pode ser uma vilã que fez uma decisão horrível. A sua personagem pode ter escolhido se matar. A sua personagem pode ter feito algo que todo mundo vai criticar na história. Essa personagem pode até escolher algo que não seja necessariamente feminista. Mas bem, o que eu posso dizer, cara? Mulheres são pessoas com suas personalidades diferentes e com suas vidas diferentes e tomam decisões diferentes, tá tudo bem. O que eu não quero mais é ver um bando de gente na internet comemorando uma personagem assim que é super feminista, que não faz porra nenhuma na história e a única coisa que ela é musculosa e bate algumas pessoas. É isso, então... Eu desejo boa sorte pra vocês escreverem umas personagens femininas e bola pra frente.